Gazini, dia 3 de janeiro de 2026. Nesse vídeo, especialmente, tem a ver com o Censo Nacional dos Profissionais de Quadrinhos e Humor Gráfico. São 5 anos, de 5 anos para cá, em que os respondentes, as pessoas que aderiram à pesquisa, fizeram suas respostas para que esse censo existisse. E esse censo acabou de sair recentemente. Você vê a matéria de 30 de dezembro de 2025. Ela, resumidamente, ela é aqui, ó, é um censo nacional dos profissionais de quadrinhos e humor gráfico, iniciativa da Quadrinhopédia, em parceria com o Comitê Nacional de Quadrinhos e o coletivo Quadrinistas Univos. Tem a ver com fanzines também, já já eu falo. Mas vamos lá. Se eu clicar aqui, vocês veem que tem um link para o Comitê Nacional de Quadrinhos, né, que surgiu em 2022, e eles têm propostas. Comitê Nacional de Quadrinhos, CNQ, né, tem 13 propostas de avanço. Criação de escolas de quadrinhos, ampliação de presença de HQs nas escolas, uma agência nacional de quadrinhos, uma criação de feira nacional de quadrinhos, conselho nacional de quadrinhos, formado por membros de cada estado da federação, priorizar o financiamento das bibliotecas de acesso e garantir no mínimo uma biblioteca pública para cada município, né? Tendo, que tenham acesso à biblioteca, né? E oferecendo também histórias em quadrinhos. Priorizar a aquisição de quadrinhos locais, incluir no cadastro de microempreendedor individual o MEI as profissões e atuações de quadrinistas, como desenhista, roteirista, colorista e outros. Interessante isso. Regulamentar a Lei 10.994 de 2004, que institui o depósito legal, garantindo que toda a produção bibliográfica do país possa ser preservada para a posteridade, e criar uma gibiteca nacional fomentada pelo depósito legal de quadrinhos, criar um repositório digital para o depósito legal de e-books, incluindo quadrinhos digitais, criar um Museu Nacional de Quadrinhos e Artes Gráficas, utilizar as gibitecas como uma atração especial e conhecer e disseminar a importância dos quadrinhos como mídia de fácil adesão. Formação de leitores é atrativa para todas as idades e criar incentivo financeiro para livreiros, proprietários de lojas especializadas de quadrinhos e bancas para a manutenção desse espaço de extrema importância para o mercado e para que novos empreendimentos no setor sejam criados, né? E aí vai. Eu vou voltar lá. Isso aqui é só um... Eu vou deixar os links para vocês verem depois, né? E o coletivo Quadrinistas Univos, ou Univos, que se unam, né? Que se tornem unidos. E aí entra no Instagram, tem aqui o Quadrinistas Univos, né? Trabalhadores das histórias em quadrinhos que se juntaram e junto criaram Quadrinistas Univos por lutarem por melhores condições de trabalho. Aí vocês têm vários itens aqui no Instagram, inclusive o período em que fizeram as entrevistas para o censo, né? Que é você, quadrinista, chartista, cartunista, atenção, preencha o Censo Nacional de Profissionais de Quadrinhos e humor gráfico, né? Voltando lá, vamos voltar e deixarei esse link também. E aí eles dizem que tiveram uma boa participação e conseguiram alcançar com sobra a quantidade necessária de questionários respondidos para que os resultados tivessem uma boa precisão. Todas essas informações do censo foram compiladas no e-book Censo Nacional dos Profissionais de Quadrinhos e Humor Gráfico. Esse e-book pode ser acessado nessa página do censo. Eu vou clicar aqui e aí vocês vão entrar e ver aqui mais informações. A equipe responsável, inclusive, da Quadrinhopédia, também do censo, que são o Lúcio Luiz, Paloma Diniz, Daniel Esteves, Diogo Mendes, Guilherme Smith, Bruno Alves, Gelson Westenfelder e Lucas Silveira. E alguns apoios, deixa eu ver onde está o link aqui do e-book. Eu tinha baixado ele agora há pouco. E aqui, este e-book aqui. Eu consegui baixá-lo, já o tenho aqui, né? Vocês vão poder também baixá-lo, tem 160
174 páginas, né? Eu vou fechar aqui porque eu tenho ele já baixado. Vou pôr aqui, aqui. E aí, rapidamente, né, para não tomar muito tempo, tem aqui o e-book com os resultados das discussões, organizado por Lúcio Luiz e Guilherme Smith, lançado agora em 2025, com as participações da equipe responsável pelo censo. Falei agora há pouco o nome delas, né, deles, né, e algumas participações também, como do Érico Assis, com prefácio, Paloma Diniz na apresentação, mais outros, incluindo Dani Marino com o capítulo das mulheres e o Amaro Xavier Braga no pós-fácil. E aí eu cliquei fanzine porque queria verificar essa questão e gostei bastante, porque nos questionários eu me lembro que eu respondi também, mas faz um tempinho. Apareceu, quer dizer, eu tenho quase certeza que eu respondi. Apareceram os termos dos fanzines em alguns pontos, por exemplo, relativo aos quadrinhos, né? Ninguém tem dúvida que tem fanzines em preto e branco, graphic novels, etc. E aí, mais outros itens para vocês verem aqui. Vamos lá. Nos questionários, por exemplo, produção artística, né? Considerando os últimos 5 anos, você já publicou ou participou de alguma obra relacionada a quadrinhos ou humor gráfico? Pode marcar quantas considerar pertinentes. Não faz diferença se for impresso ou digital. Nesta questão não se inclui a publicação regular de webcomics, charts e afins em redes sociais. Referimos-nos especificamente à publicação de obras fechadas como livros, e-books, revistas e fanzines. E aí cada questão trazia, por exemplo, quais os principais meios onde você publica seus trabalhos. E um dos meios, além de redes sociais, site, etc., tem fanzine. Deixa eu ver outro aqui. Onde você divulga seu trabalho, também fanzines. Então, o item fanzine apareceu bastante. E, inclusive, as porcentagens, né? Aqui diz que os fanzines continuam sendo meios de expressão importantes, baratos e acessíveis, e as redes sociais são o principal canal de publicação e divulgação. Vamos mais. Fala de alguns autores de fanzines, né, que trabalham com fanzines, que são um filão bastante tradicional da produção gráfica, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Tem uma divisão de artigos aqui por estados também. Vou pular mais alguns aqui para chegar nas porcentagens. A atuação de mulheres produzindo fanzines entre o total de autoras aumentou, né? Não tem bastante fanzineiras também. Deixa eu ver mais aqui. Esses itens aqui são importantes. Os dados também atestam algo que todos que circulam pela produção de quadrinhos no Brasil já sabem. Há uma cultura de produção e consumo de fanzines com 38,27% dos respondentes tendo publicado fanzines. Vemos a persistência de uma cultura de base comunitária e não comercial, lembrando que fanzine não é comercial, típica de movimentos juvenis e contraculturais. Não significa que os fanzines não são vendidos, mas apenas que não seguem uma perspectiva de comercialização industrializada, tomando como base uma renda fixa. E por aí vai. Vamos ver o próximo, aqui abaixo. Trata-se, portanto, de uma cultura de autopublicação. Os dados do censo mostram que há forte presença de livros autopublicados, 40,31%, e fanzines, de 28,64%, revelam a prática cultural de artista múltiplo, comum em cenários artísticos e quando o acesso a grandes editoras é limitado. Lembrando que o censo é dos últimos 5 anos, o questionário, as questões, né? Então, a pessoa participou em obras como fanzines, e aí tem uma porcentagem aqui, nos últimos 5 anos, então ela participou de fanzines de quadrinhos, deu quase 40%, 38,27% de participação. Agora, menos, que é a porcentagem de quase 30%, 28,64%, ou seja, praticamente 10% a menos, de autores, de pessoas que publicam em fanzines, né? Então, tem essa diferença. Então, no primeiro questionamento tem a ver com essa participação, aliás, publicação em fanzines, né?
só que esporadicamente. E na pergunta de baixo tem mais a ver com a constância, né? Então aqui quando eu conversei com o Silvio Luiz, aliás, o Lúcio Luiz, né, que é um dos organizadores da obra, ele colocou aqui, ó, considerando os últimos 5 anos, você já publicou, participou de alguma obra relacionada a quadrinhos ou humor gráfico? E aí sim foi quando os que votaram e que deu quase 40% que publicaram em fanzines, né? E aí a outra questão, a seguinte, foi quais os principais meios onde você publica seus trabalhos. E aí entrou fanzines com 28%. Então essa é a questão, a diferença, tanto que o Lúcio deu um exemplo aqui, ó. A pessoa nos últimos 5 anos participou de um zine, mas isso não é algo que faz com regularidade em relação à publicação das obras. Daí seleciona zine na primeira. Por isso que deu uma porcentagem maior. E depois na segunda. Fanzines e publicações independentes muitas vezes circulam em feiras, eventos e trocas diretas entre artistas e leitores. Essas práticas constituem ritos de pertencimento a um grupo cultural específico, fortalecendo identidades coletivas. Há um consumo cruzado. Os próprios quadrinistas adquirem por compra ou troca as obras de uns dos outros, né? Dessas produções que permite a circulação dos materiais por todo o território brasileiro. Pode não parecer relevante essa política de trocas entre artistas, mas ao considerar a dimensão continental do país, é um elemento importante de acesso, conhecimento, valorização e principalmente de distribuição pelo mercado. Bom, esse aqui tem as considerações finais também, né? Primeira grande resposta para a questão título dessa sessão é justamente perceber que o mercado brasileiro não é homogêneo e uniforme. Ele é pulverizado e híbrido, há espaço de atuação cuja produção ocorre pelas editoras tradicionais de grande, médio e pequeno porte, a autopublicação chamada independente, mas que é mediada pela formatação das editoras tradicionais distribuída por plataformas de financiamento coletivo, a publicação de fanzines, que também é independente, mas possui uma liberdade gráfica editorial não consolidada ou padronizada, e não é padronizada, né? E cuja distribuição é irregular, baseada em venda ou distribuição gratuita em eventos ou pelos portais e perfis pessoais. E como não poderia deixar de ser, em meio à modernidade, a publicação digital por via das plataformas digitais e redes de relacionamento. Enfim, tá aí, é um texto também do Amaro, aqui eu vou voltar lá para cima, né, na capa, aqui, ó, 2025, Censo Nacional Profissionais de Quadrinhos e Humor Gráfico, resultados de discussões, Lúcio Luiz e Guilherme Esmi, os organizadores, né, tem aqui os autores conforme eu falei no início, tem a ficha catalográfica, os textos de cada um, com cada autoria, né, e o pós-fácil é do Amaro. Bom, enfim, vou soltar esse gazine sobre esse censo, que também inclui os fanzines, justamente no dia 31 de janeiro de 2026, um dia após o Dia Nacional dos Quadrinhos, e o vídeo anterior eu falei do QI, né, que é o fanzine de quadrinhos independentes, e agora complemento aqui com esse censo muito interessante, muito importante, elaborado pelos pesquisadores Lúcio Luiz, Guilherme Esmi, Amaro Braga e outros, Dani Marino, deixa eu ver os nomes aqui novamente, Paloma Diniz, e vários e várias outras que vocês vão poder ver. Eu vou deixar o link para a descrição do censo, junto com o link para vocês baixarem esse volume do censo em PDF. Grande abraço, até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.